cair por terra. A Bíblia diz que Deus tem uma recompensa. E tem coisas que Deus recompensa aqui mesmo. E outras a gente receberá o galardão no céu. Então seja esse tipo de cristão. Faça com muita excelência. Faça para o Senhor. Faça para o Senhor. Os apóstolos escreveram e disseram assim também que tudo que vocês forem fazer para os homens, faça como para o Senhor também. Amém? Amém, irmãos? Então tá bom. Louvar a Deus pela vida da minha sogra, que está aqui hoje conosco, meu cunhado Kelvin, minha cunhada Kelly, os meninos, está por aí, está conosco. Louvar a Deus pela vida do irmão João, né? O pastor Marley falou que está conosco, nos visitando. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Louvar a Deus pela vida, eu não sei, agora eu esqueci o nome, mas acabou de chegar, né? Louvar a Deus pela vida do jovem que está ali. Deus abençoe, viu? Sua vida, seja bem-vindo em nome de Jesus. E todos vocês que são visitantes, que estão conosco aqui na igreja, tá bom? Amém, irmãos? Amém? Vamos para a palavra de Deus? Mas antes da gente ir para a palavra, eu queria falar de um evento em especial. O pastor Marley já deu os avisos, mas foi me pedido para dar um toque a mais nesse evento aí. Coloca aí para nós aí, Juninho, das mulheres. Vê aí para mim aí, já está aí no grupo aí. Coloca para nós. Vai acontecer o evento das mulheres passando esse final de semana que vem, né? No outro. Hoje eu dei uma errada lá, que eu fui colocar no WhatsApp lá, o culto de hoje, pastor Marley. Domingo que vem, aquele lá da sexta-feira, que eu fiz confusão. É no domingo que vem, dia 22. Então, hoje é o culto de celebração. E esse mês a gente não colocou nenhuma série, né? Porque não ia dar para dar sequência. Por causa, a gente vai ter a festa das mulheres e também essa questão do congresso, né? Então, vai acontecer a festa das mulheres e eu fiquei impressionado, tanto de gente lá na sede, das outras congregações, da sede, as irmãs que chegaram em mim e falaram: pastor, vai ter uma festa lá na sua igreja, não vai? Eu falei: sim, e nós vamos estar lá, viu, irmão? Então, não sei, vai ficar, né? Vai ser uma bênção que vai acontecer aqui. Qualquer coisa, nós vamos colocar umas cadeiras lá fora, vamos organizar aqui, vai ser muito bom receber os irmãos aqui conosco, amém? Tá difícil aí, Juninho? Eu já tinha mandado já, isso aí já estava baixado ainda, não? Ah, não? Está baixado, ajude lá, Ezequiel, por favor. Acho que ele está procurando lá, não está encontrando. Então, agora os meninos vão colocar aí para a gente explicar melhor sobre a festa. Enquanto isso, abra sua Bíblia, 1 João, Epístola, capítulo 1, primeira Epístola de João, 1. João 1, nós vamos ler 1 Epístola de João, capítulo 1, verso 5. Depois nós vamos ler capítulo 2, verso 1 e 2. Tá bom? Todos encontraram aí? Epístola de João, primeira epístola universal do apóstolo João.
Essas são chamadas as epístolas gerais. Por que epístolas gerais? Porque elas foram escritas não direcionadas para um grupo de pessoas ou para uma pessoa, mas foram escritas para toda a igreja. Então, quando na Bíblia você encontra as epístolas de Paulo, elas são epístolas escritas para pessoas. Ele direcionava para alguém, para o pastor da igreja, e aí o pastor da igreja passava isso para a igreja. Mas essa aqui ela é escrita universal, quer dizer, para todos, né? Então vamos lá. Primeira epístola universal do apóstolo João, capítulo 1, verso de número 5, diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Vamos lá, todo mundo junto, vamos ler junto, vamos lá, 1, 2, 3 e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma ou nenhuma. Capítulo 2, verso 1: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Vamos voltar agora no verso de número 8 do capítulo 1. Melhor, lá no 6, vamos lá no 6. Volta lá no 6, e nós vamos ler até o 10. 6, 10. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Amém? Amém, irmão? Feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu creio que a tua palavra é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. E eu creio, por isso, Senhor, transforma-me mediante a tua palavra. Amém. Pode assentar. Se você puder, dê a melhor salva de palmas para Jesus. Bem forte, bem alegre. Lloyd Jones, ele narra a sua experiência de estar no cais do porto de Los Angeles, e ele fala que os guindastes gigantescos que levava os caixotes de mercadoria no navio,
e abaixava eles no cais, nas caixas vinha escrito, dizendo assim, que se este lado estiver para cima, a caixa está de cabeça para baixo. E observando essa situação, a gente tira uma certa ideia de como é a nossa vida, de que se dependendo do que nós colocamos para cima, a nossa vida vai estar de cabeça para baixo. O que você tem colocado para cima ou em evidência? Dependendo do que você tem colocado, a sua vida está de cabeça para baixo. Você não está bem. Então, Deus nos criou, irmão, para a intimidade com Ele. Veja que lá no Éden, quando Deus cria o homem, a palavra de Deus diz que Deus cria o homem para que este o glorifique, para o louvor da sua glória. E tudo que o homem fosse fazer, que fizesse da forma pela qual que glorificasse a Deus. Deus viu também que o homem não tinha com quem se relacionar no sentido humano, e aí então a Bíblia diz que Deus cria a mulher, e Ele diz: esta será a sua companheira, ou adjuntora, ou amiga, ou que estará do seu lado, estará com você. Então Ele tira do homem a mulher. Por isso que quando a Bíblia diz que quando os dois se unem em casamento, não serão mais dois, mas uma só carne. Por quê? Foi tirado do homem. Então, de certa forma, um homem se completa ao lado de uma mulher. Essa é a criação de Deus. Se o mundo cria outros meios, aí já não é Deus, não é a palavra de Deus. Você não estaria seguindo a palavra de Deus. Claro que, em meio a essas situações, tem homens que não se casam. Na Bíblia vai ser mostrado aquele homem que não se casa, que quer se reservar 100% para Deus. Existe esta questão, certo? Agora, homem que não se casa para uma vida promíscua, aí já está fora da palavra de Deus. Isto é o que nós aprendemos. E Deus então, Ele traz a mulher, e a mulher fica nesse exato momento como o próximo dele. Então, como nós aprendemos no mês passado aqui sobre a ética cristã, que dentro da ética cristã existem 3 tipos de relacionamentos dos quais você não pode fugir dele: seu relacionamento com Deus, seu relacionamento com o próximo e o seu relacionamento consigo mesmo. E como eu sempre falo, já virou um jargão meu aqui, né? Eu sempre falo e vou sempre repetir para vocês. O dia que vocês não quiserem mais ouvir, vocês pedem para tirar o pastor. Mas eu vou dizer para você mais uma vez: o seu irmão é o termômetro entre você e Deus. E eu provo isso na palavra de Deus, exatamente aqui nessa epístola de João, que ele diz que se dissermos que amamos a Deus e não amamos o nosso irmão, nós somos mentirosos. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não vê, se não ama o seu irmão que vê. Então, meu amado, é difícil amar o próximo?
Não. Como assim, pastor? Não. Por que não? Porque amor não é sentimento. O que é difícil é quando você coloca os sentimentos no relacionamento de amor. Porque amor vem de Deus. Nós não temos amor próprio. A bondade não é própria nossa, ela vem de Deus. É Deus quem dá, é Deus que derrama sobre nós. Porque o homem caiu, ele não tem mais nada disso. Ele tinha. Quando Deus cria o homem, ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, aparência e semelhança. Não é que você é igual a Deus, mas semelhante a Deus, no sentido de caráter, no sentido de possuir bem, amor e essas coisas que é de Deus. Mas quando o homem cai, ele peca, exatamente ele perde isso. Ele perde a capacidade de amar, ele perde a capacidade de ser bom, ele perde toda a sua capacidade em Deus. Entende isso? Então, se você não está conseguindo amar, você não está conectado diretamente com Deus. Se você não está conseguindo ser bom, você não está diretamente conectado com Deus. Você precisa fazer uma conexão mais firme aí. E aí, então, o que eu estava dizendo é que o amor não é sentimento. Amor é uma decisão. Por que, pastor, que você diz que é uma decisão? Porque vem da palavra de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira. Ele está dizendo, o amor foi tão forte, que deu o seu filho. O mundo queria Deus? Não. O mundo queria Jesus? Não. Os próprios seus, ou da sua tribo, vamos dizer assim, do seu povo, rejeitou Jesus. Mas ele amou a si mesmo. Então deixa eu falar uma coisinha para vocês aqui, principalmente vocês que são casados. Você deve amar essa mulher, meu irmão, apesar dos seus fracassos, erros, apesar dos defeitos, Da mesma forma, vocês mulheres devem amar o seu marido, apesar de. Quem está entendendo? Agora você que é cristão, você tem que amar o irmão, você tem que amar as pessoas, apesar de. Porque se você for amar só quem está certinho com você, como Jesus disse, se vocês amar só os seus amigos, vocês não fazem mais do que os hipócritas. Se você amar apenas os chegados, como diz alguns, eu não vou com a cara dessa pessoa. Se amar só com aqueles que você vai com a cara dele, você não passa de um hipócrita. Porque os hipócritas fazem isso. Mas a palavra de Jesus, ela vai mais longe, ela diz: amai até os teus inimigos. Amar os inimigos não é andar com eles, não é ser companheirinho dele, mas é se ele precisar de você, você está lá para ajudar. Então, Deus nos criou para a intimidade com Ele. Deus lhe criou para ser sincero. Diga para o irmão que está perto de você aí, sincero. Irmão, uma coisinha que está faltando, escasso, nos dias que nós estamos vivendo: sinceridade.
sinceridade. As pessoas mascaram. As pessoas mascaram. Te vende uma imagem, um rótulo, mas lá dentro não é nada do que estão falando para você. Então, deixa eu te falar de onde vem a palavra sincero. A palavra sincero vem da palavra sincera. Porque na época, as pessoas que vendiam vasos de barro, elas colocavam o vaso lá na prateleira e de repente um vaso caía. Talvez quebrava em 3 pedaços, em 2. Aí a pessoa ia lá, pegava aquele vaso, passava uma colinha nele, no quebrado, colava o vaso, mas ele ficava com aquela rachadura aparecendo. Aí o que o comerciante fazia para disfarçar? Passava uma cera nele, todinho. Aí sumia aquela rachadura e passava um verniz e punha lá para vender. Aí ele colocava onde? Num lugar que não tinha luz solar. Colocava num lugar de sombra. Aí a pessoa comprava o vaso, levava para casa, punha umas florzinhas, tipo essa aqui, né, florzinha, um negócio assim, e punha lá no sol. Enfeitar a casa, enfeitar algum lugar. Quando o sol batia, a luz batia, a cera derretia e aparecia as rachaduras. E aí a pessoa pegava o vaso rachado, quebrado, aparecendo, e levava lá e dizia pro dono da loja: eu quero um vaso sem cera. Então a palavra sincero vem dessa ação, desse negócio. Porque aquele que tem cera esconde algo. Você não tem que esconder nada. Você tem que chegar diante das pessoas e dizer: eu sou essa pessoa. Eu posso melhorar, mas eu sou essa pessoa. Quantas pessoas que passam uma imagem de bonzinho, de legal, mas só Deus está vendo e sabendo que você não é nada do que você está apresentando. E isso implica em que você está mentindo para os outros, está mentindo para si mesmo, está mentindo para Deus, ainda está fazendo Deus de mentiroso, porque você está dizendo que é de Deus, e as pessoas estão dizendo: mas isso é ser de Deus? Deus é isso? Então Deus é mentiroso? Quem está entendendo o que eu estou falando? Porque as pessoas, elas olham para você dizendo que é de Deus, ela vai te observar e vai dizer: deixa eu ver o que é ser de Deus. Então se você mente, logo você está dizendo: Deus é mentiroso, porque eu sou de Deus. Quem está entendendo? Você carrega a responsabilidade de... Você já viu falar essa palavra? Quando a gente ora o Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu... Como é que santifica o nome de Deus? A palavra santo vem da palavra pio, separado. Santificar é separar-se do pecado, separar-se do que não é de Deus. Agora a palavra ímpio, quem já ouviu a palavra ímpio? A palavra pios talvez vocês nunca ouviu, é uma palavra grega, mas a palavra grega ímpio, você já ouviu muita gente falar: o fulano é ímpio. O que é ímpio? Aquele que não é separado do pecado, aí ele é ímpio. Aquele que não se separou. Então tem muita gente se passando por pio,
mas na verdade é ímpio. É o contrário. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha irmã, meu irmão, presta atenção. Você não tem que provar nada para mim, não. Você não tem que pagar de bonitinho para mim, não. Você tem que ser sincero diante de Deus, porque Ele está vendo o que eu não estou vendo. Não adianta nada tu vir aqui e passar uma imagem, sendo que Deus está te vendo nos 4 cantos, ou dentro das 4 paredes. Deus está vendo dentro o que rola lá dentro de você. Quantos adultérios que você tem cometido? Que isso, pastor? Que conversa é essa? Que adultério é esse que eu tenho cometido? Jesus diz em Mateus, capítulo 4, 5, ele começa falando sobre o sermão da montanha, ele diz: ouviste o que foi dito? Não adulterarás. O que era adultério lá? Ele está dizendo, foi dito lá, era ato físico. Um homem casado deitar-se com uma outra mulher casada, ou a mulher do outro. Lá, mas ele vai dizer, eu porém vos digo, que se você é um homem casado, e você cobiça a mulher do seu irmão, e você olhar, não é pecado, irmão. Admirar e dizer é bonita, não é pecado. O problema é quando começa a tirar a roupa com os olhos. Aí já adulterou. Quem está entendendo o que eu estou falando? Dá uma olhadinha para o irmão que está do seu lado e fala assim, está tenso aqui hoje, hein? Pastor não pode passar 3 dias no culto não, porque fica nervoso. Mas eu estou pregando a verdade para vocês, irmão. Nua e crua, sem máscara. Eu não sou melhor do que você, mas eu estou tentando me melhorar. Você deveria fazer a mesma coisa. Você não tem que provar isso para mim, você tem que provar isso para Deus. Para Deus que você tem que provar. Você não tem que fazer isso por obrigação. Não. O empregado é obrigado a fazer o trabalho que lhe foi dado. O escravo naquela época era obrigado a fazer o que foi mandado. Mas o cristão serve a Deus é por amor. E não é porque estou sentindo de ser crente, não. É porque eu decidi ser crente. É uma decisão que você toma. Mas tem muito problema na igreja, pastor. Amor. Apesar dos problemas. Apesar de. Irmão, se você quiser ficar num lugar que só lhe agrada, você vai ter que fazer um lugarzinho para você. E olha lá que se você entrar lá, você estraga. Não há perfeição aonde há homens. Mas aonde há homens e mulheres de Deus pode melhorar o ambiente. Então, Deus criou você para essa intimidade. Deus criou você para ser sincero com Ele, com as pessoas e consigo mesmo. Deus criou você para ter comunhão com os outros. Deus criou você para que você imite a Jesus. Você já se perguntou, já olhou no espelho e falou assim, será que eu estou imitando a Jesus? Será que eu estou imitando a Jesus? Então tudo isso que eu estou falando, toda essa busca, dessa melhoria que a gente tem que ter, ela pode ser adulterada
por uma coisa, pelo pecado. Pelo pecado. O que é pecado, pastor? Roubar, matar, prostituir, tal. Deixa eu te falar aqui, bem sincero. Tudo isso que eu falei, roubar, matar, tal, tudo isso é atos pecaminosos. Atos. Porque o pecado em si não é o que você faz. O que você faz é o ato. Pecado é aqui, ó. Começa aqui. Por isso que Paulo vai dizer para nós: não vos conformeis, não entre na forma deste mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo diz isso, mas o que diz a palavra de Deus? Isso é o pensamento do cristão. A mudança é essa. Não, para o padrão do mundo está tudo ok, está tudo certo. Posso trair a mulher, posso trair o namorado, posso fazer. O padrão mundano está ok, certinho. Mas para Deus não. E como o pecado começa aqui, e eu estou falando de pecado no singular, eu quero que você repita comigo e nunca esqueça dessa definição de pecado. Diga comigo, pecado. Não, está fraco. Diga, pecado. Todo mundo não falou, não. Vai de novo. Pecado é uma atitude interior de independência de Deus. O que é pecado? Resumindo, fazer a sua vontade. Estou com a vontade de dar um murro na cara do irmão. Isso é a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Ame o seu inimigo. Perdoe os atos dele, as atitudes dele contra você. O que é perdoar? É não lançar o mal contra aquela pessoa. Toda vez que eu vejo ela, dá vontade de matar ela. Então você não perdoou. Porque quando você perdoa, você tira todo o ressentimento, todo o mal. Você não esquece, porque você não tem amnésia, você não bateu com a cabeça. Você vai lembrar sempre o que ele fez. Mas aquilo não te machuca mais. Aquilo não mexe com você mais. Quem está entendendo o que eu estou falando? Agora, por que João está falando isso aqui? Porque ele está diante das heresias do gnosticismo que tinha infiltrado na igreja. Então o apóstolo João, ele precisa definir com clareza quem é Deus e quais são as implicações práticas de ser um cristão. Então ele começa assim, ó: Deus é luz e não há nele treva alguma. Então ele está dizendo que o caráter de uma pessoa é determinada pelo caráter do Deus a quem ele adora. E por isso João, ele começa descrevendo a natureza de Deus, e ele vai dizer: é da natureza de Deus revelar-se, como a propriedade da luz é brilhar. E como eu disse para vocês, quem é que revela se o vaso que o vendedor da loja vendeu para aquela pessoa é realmente um vaso sem cera? A luz é que revela. Quando a luz bate, você descobre se aquilo é certo ou errado. E quem é a luz? Jesus. E por onde eu posso enxergar a luz? Pela palavra. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho é a tua
Quando ele fala lâmpada e luz, ele está dizendo o quê? Para mim enxergar e para mim caminhar. Porque a luz faz essas duas funções. Ela capacita o homem de enxergar, mas também ela capacita o homem para andar. Qualquer modelo que você copiar e viver, que não seja o de Deus, ele só te consegue levar até o caixão. E dali para lá, a vida que você viveu não te leva para um lugar bom, para um lugar maravilhoso, ou para a eternidade. Então, está sendo difícil, é sofrido viver 80 anos nessa terra, 100 anos. Mais difícil será se você andar errado e ir parar no inferno, porque aí é eterno. Mas se você andar com Deus, andar pela luz, você vai passar a eternidade vivendo em paz. Pense bem nisso. Pense bem nisso. A sabedoria humana é loucura. Loucura. Totalmente loucura. Então Deus é luz, e também no sentido de possuir perfeição moral absoluta, Ele está querendo dizer que a pureza e a santidade, ela pertence a Deus. Então que quando você é puro e quando você é separado, você está imitando Deus. E foi isso que ele mandou, por isso que ele mandou Jesus, para ser o modelo pelo qual os homens deveriam seguir. Também João está dizendo que Deus, no sentido de que Ele é luz, no sentido de que nada pode ficar oculto aos seus olhos. Você pode esconder da mulher, do patrão, do irmão, do pastor, mas você não esconde de Deus. Não esconde. Deus está vendo tudo. Deus também é luz no sentido de ser justo. Justo. Tem como colocar para mim no telão aí, Efésios 5? Coloca para mim aqui, Efésios 5. Efésios 5, verso 8 ao 14. Porque no outro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Vai. Passa. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É para você chamar pecado de pecado, irmão. Não é para ficar namorando o pecado, não. Vai lá. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos,
mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Tá bom, até aí. Entendeu? Deus, como luz, Ele guia no caminho reto. O efeito da luz não é apenas fazer o homem ver, mas é capacitá-lo a andar. Conduta reta, não apenas visão clara, é o benefício da luz que ela proporciona, mas ela te leva ao seu destino, que é estar com Deus. Então, João está dizendo, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Ele está pregando isso contra a heresia gnóstica. Em segundo lugar, ele vai dizer, as heresias que invadem a igreja, e quais são as suas implicações práticas. Ele vai dizer aí, dentro dessa simetria dos 7 versículos, ele vai mostrar, primeiro, ele introduz o ensino falso com as palavras, se dissermos. Segundo ele, depois de mostrar essa introdução sobre o ensino falso, se dissermos, usando essa expressão, se dissermos, segundo ele vai fazer o seguinte, ele vai contradizer com o equívoco. Ele diz, mentimos, ou a expressão parecida, e ele vai finalizar dizendo, fazendo uma afirmação positiva e verdadeira, correspondente ao erro que refutou. Ele vai dizer, se porém nós, a primeira heresia que ele vai mostrar aí, é afirmarmos que temos comunhão com Deus, e embora ao mesmo tempo andamos nas trevas. Capítulo 1, verso 6 e verso 7. Então andar na luz é andar com sinceridade, ou seja, não esconder nada. Andar na luz é andar com sinceridade, não esconder nada. Nada. Qual é o resultado disso? Mantemos comunhão uns com os outros. Quando é que eu estou andando na luz? Quando eu mantenho comunhão um com o outro, com a igreja. Quando eu fujo dessa comunhão, eu estou escondendo alguma coisa. Você quer ver se uma pessoa está escondendo alguma coisa? É quando ele tem dificuldade de se relacionar com as pessoas. Ele tem problema que precisa ser resolvido. Tem que ter comunhão, irmão. Vamos fazer amanhã, hein? Olha aí, cadê os homens da igreja? Misericórdia, irmão. Ensinei para vocês semana passada. Hein? Fala, cadê os homens da igreja que falam? Ruge aí, ué. Cadê o leão dominante aí da... Cadê os irmãos da igreja? Eita Deus. Começou a aparecer isso aí. Até amanhã, hein, irmãos. Se você não estiver trabalhando, se você não estiver viajando, não estiver morto, Deus, misericórdia, né? E não estiver aqui, você está com dificuldade de comunhão. Então quem está aqui já está avisado, amanhã, 7h30, aqui na igreja, lá embaixo, nós vamos ter um momento de comunhão, de discipulado, e tem um mistério no final. Os homens têm um cafezinho que a gente toma, que é diferente. Nosso café é feito na churrasqueira e tal. É top. Amanhã as irmãs ficam ensaiando aqui, sentindo o cheiro e tal. Não pode descer lá. Está proibido, viu? Vamos fechar ali. Vai ser benção. Então os homens que estão aqui amanhã, hein? Amanhã, quero ver vocês lá.
Então, ele está dizendo, se mantemos comunhão uns com os outros, é resultado de que estamos andando na luz. E ele diz, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o... Deus faz mais que perdoar os nossos pecados. Ele apaga os nossos pecados. O problema não é você querer dizer assim, eu sou servo de Deus, sou cristão, se eu não pecar nem um pouquinho. Não. Se você falar que não tem pecado, você está mentindo já. Todo mundo tem. Mas o negócio é não permanecer no pecado. É sair dele. É lutar para se libertar dele. É como o missionário que estava pregando lá hoje à tarde. O missionário disse que ele passou 20 anos crente cometendo um pecado. O grande avivalista lá da Rua Azusa, ele passou 20 anos sendo uma pessoa que não gostava de negro, racista. 20 anos sendo racista, e ele 20 anos sendo pastor, e era racista. E ele conseguiu se libertar desse pecado. Tem pecados que talvez você está carregando até hoje, que nós carregamos. Tem pecado que às vezes leva tempo para a gente deixar ele. Mas você precisa lutar contra isso. Você precisa lutar contra isso. O que você não pode é ficar protelando o pecado, levando. Você precisa romper com isso, meu irmão. Você precisa romper com isso. Quem está entendendo, diga amém. Então, ele vai falar a segunda coisa, segunda heresia, é afirmar de que não temos pecado. Capítulo 1, verso 8 e 9. Então a primeira heresia era que o pecado não nos afastava da comunhão com Deus. Isso os gnósticos diziam. Não, o pecado não te afasta da comunhão com Deus. Quando eu leio sobre isso, eu ouço essa frase aqui, o pecado não me afasta da comunhão com Deus. Eu me lembro quando eu fui ser pastor em Campinas, trabalhar na rádio, tinha umas pessoas lá, tinha um pastor, que ele cometia um determinado pecado, e ele, quando refutado, eu falei com ele, meu irmão, você é um pastor, não pode fazer isso. Ele disse, pastor Lindomar, quanto mais eu peco, parece que mais Deus me usa. Eu não me esqueço disso. Eu disse para ele, Deus está te dando chance, mas uma hora ela acaba. Não passou uma semana, ele estava com uma mulher dentro do carro, que não era a sua. E veio um outro carro e atravessou o sinal vermelho e bateu. Ele morreu, e morreu com uma mulher que não era a sua do lado. E a mulher também morreu. E ficou provado que ele vivia nessa vida. E a luz ali bateu e veio a revelação do que ele escondia. E como é que fica uma situação de um camarada desse, irmão? Você acha que ele vai para onde? O lugarzinho que pega fogo? O bicho não morre e o fogo nunca apaga? Ou para o céu? Quem vai julgar tudo isso é Deus, é claro, mas pela palavra ela diz que nós podemos ter uma ideia de como isso termina. Deixa eu te fazer um alerta, meu querido, meu irmão, você que está andando na vida de pecado. Jesus pode voltar para você de duas formas, até que a morte te separe dessa vida. Você não sabe a hora, você não sabe qual é a sua
senha. Você não sabe o dia que você vai morrer. E se tu morrer no pecado, não eu, mas a palavra diz que você vai ter problemas. Então, quanto mais rápido você puder fazer voltar-se para Deus, arrepender-se dos seus pecados e abandoná-los, faça isso. Faça isso. Eu me lembro do testemunho de um homem, chegou correndo, o pastor estava, naquela época lá, era aquelas portas de puxar assim, né? A porta lá da igreja, era um salão alugado, aquelas portas de puxar. E o pastor estava descendo a porta era difícil para fechar, dava um trabalho, ele tinha descido, tinha pisado lá e tal, até fechar, porque ele acabou de fechar, chegou um homem correndo, que estava indo para o trabalho. Ele chegou correndo, chorando, e disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele falou: não, volta amanhã tem culto, volta amanhã. E ele disse: não, eu quero agora. E o pastor: não, eu fechei a igreja já e tal. Não, eu pastor: então tá bom, vamos orar aqui. Ele: não, aqui fora não, lá dentro. Aí o pastor, depois de muito não querer, né, abriu, tal, chegou lá, nossa Deus, indo embora já, foi a mão na cabeça dele: Senhor Jesus, quem está entregando a vida para o Senhor, e tal, vamos à vontade. Aí o rapaz olhou para ele e disse: pastor, não senti Jesus me salvando. Aí o pastor: Senhor, tem misericórdia. Ele olhou para o pastor: não senti ainda o Senhor Jesus me salvando. Aí o pastor falou: Senhor Jesus, me perdoa, porque eu estou falando com ira, com raiva, mas não por mim, Senhor, por ele, salva ele. Aí ele falou: agora eu senti. E aquele homem foi para o trabalho, ele trabalhava nas minas. Naquela noite, ele estava lá cavando lá embaixo, e tinha um horário para explodir essa dinamite, e todos tinham que voltar. E aí ele não voltou. E às vezes explodiu e ele morreu. Quem está entendendo? Para o pastor podia ser no outro dia, mas aquele homem já estava sentindo, era a última chance dele. Você sabe qual é a sua última chance? Você não sabe. Então se entrega a Jesus enquanto é tempo. Porque ainda, enquanto você estiver vivo, ainda há esperança. Ainda há esperança, mas depois que morrer, só o juízo. Só o juízo. Pense bem nisso. Então, a primeira heresia era que o pecado não nos afasta da comunhão com Deus. Na verdade, isso é uma mentira. A segunda heresia é pior, porque ele nega a própria existência do pecado. Ele está dizendo que não tem pecado. Se dissermos que não tem pecado, nós estamos mentindo, estamos negando ainda a existência do pecado, porque nós pecamos. Então, qual que é a atitude correta? Não é negar o pecado, mas é admiti-lo e confessar. Confessar. O salmista vai dizer assim: enquanto eu escondi o meu pecado, os meus ossos apodrecia. Então, o pecado escondido também faz uma outra coisa: impede a sua oração de ser ouvida. Pastor, eu estou orando e não estou sentindo Deus falar comigo, não estou sentindo nada. Dá uma olhadinha aí. Talvez você está com alguma coisa escondida aí, você não está confessando. Então dá uma olhadinha aí, meu irmão.
Mas o resultado que o João vai falar aqui é que, por mais que você peque, por mais que você caia, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados. Ele é sempre aquele pai do filho pródigo, que o filho, chegando ao pai, pede a parte da herança, dizendo, mesmo que dizer assim, quando um filho pede a herança do pai ou da mãe antes de morrer, ele está tipo dizendo assim, para mim a senhora já morreu, ou para mim o senhor já morreu. O que me interessa é o que você tem. O filho faz isso, pede e vai. Gasta o dinheiro irresponsavelmente, perde tudo e vem uma grande fome naquele lugar. E ele procura emprego e ninguém lhe dava emprego. O único que ele conseguiu foi de cuidar de porcos. E lá ele desejava comer a comida dos porcos. Mas ele lembra, ele cai em si. Ele lembra, na casa do meu pai, até os servos lá têm o que comer. E eu aqui padeço de fome. Por quê? Porque ele foi fazer a sua própria vontade. Toda vez que você, meu querido, minha querida, empina esse narizinho seu e diz, eu não preciso de Deus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de palavra, eu não preciso de regra cristã, eu não preciso... Você está cometendo um grande pecado. Porque pecado é atitude interior de independência de Deus. Nós não somos independentes, nós somos dependentes de Deus. E é para tudo, viu, meu querido? Tudo. Tudo. Qualquer sabedoria ou conhecimento fora da palavra de Deus é pura ignorância. É loucura. É loucura. Então, ele está dizendo, ele vai mostrar a terceira heresia aqui. É a negação de que o crente seja susceptível ao pecado. Capítulo 1, verso 10 e o capítulo 2, verso 1. Então é dizer que não cometemos pecado, não apenas é uma deliberação mentirosa, ou ser iludido, mas é realmente acusar a Deus de mentir. Porque Deus está dizendo que é pecado ser independente dele, e você sendo independente dizendo que não é, então você está falando que Deus é mentiroso. Então, o propósito de João aqui é impedir o pecado e não desculpá-lo. Está lá no capítulo 2, verso 1. Então, João faz isso. Primeiro, negativamente ele diz, para que não pequeis. Positivamente ele vai dizer, se todavia alguém pecar, ele está falando, olha, eu estou pregando para vocês, para que vocês não pequem. Mas, se todavia, positivamente, se vocês pecar, há algo positivo, de esperança para você ainda. Deus tem Jesus como seu advogado, que vai te defender. E a defesa dele é legítima porque ele morreu em seu lugar. Então a provisão de Deus é Jesus como advogado, Jesus como propiciação. E aí a gente vai ver que a provisão do Pai para o crente que peca está em seu Filho, está em Jesus, e ela possui uma tríplice qualificação. Primeiro, seu caráter é justo, sua morte é propiciatória, quer dizer, em lugar de, e a sua advocacia é celestial, porque ele tem a capacidade de transportar você do reino das trevas para o reino da luz, da morte para a vida. Ninguém pode fazer isso por você. Ninguém pode fazer isso por você. Só Deus. Só Deus pode fazer isso por você. Então, qual que é as implicações de ser um cristão, irmão?
É o que João está tentando mostrar, que existe um contraste entre o falar e o fazer. Muita gente diz que fala que faz, mas não faz. Porque para Deus não é falar, mas é fazer. Para Deus, o obedecer é mais importante do que o sacrificar. Tem gente que sacrifica demais, mas obedece muito pouco. Tem gente que anda de joelho, tantas escadas, até sair o couro do joelho, mas depois está lá na gandaia, no forró. Tem gente que passa o ano todinho pecando, mas na Semana Santa ele não bebe, não faz coisa errada, no sentido de que passa uma semana santa, e o ano todinho pecando. O que é isso? Deus não quer que você seja santo só quando você vem no culto, não. Deus quer que você permaneça santo no trabalho, no dia a dia, no colégio. E tudo que você for fazer, faça para glorificar a Deus. Tudo que você fizer tem que glorificar a Deus. A gente, por muitas vezes, tem um confronto no nosso dia a dia. Às vezes é um patrão que fala para a gente assim, mas assim, uma mentirinha assim, não tem nada não. Cuidado. Não tem mentirinha branca e nem mentirinha preta. Não tem mentirinha pequena e nem não, mentira é mentira, meu querido. Deus não trata como grande e pequeno, não. Pecado é pecado. Pecado é a atitude interior de independência de Deus. Agora, o ato pode ser grande ou pequeno, mas o pecado é do mesmo tamanho. Porque ele foi tomado aqui. Independência. Há uma diferença de quem pensou em matar alguém e de quem foi lá e matou. Há uma diferença, aí é diferente. Mas não diminuiu. Quem pensou, quem maquinou, quem projetou tudinho, ou quem rompeu relação com alguém, que é a mesma coisa de matar, está na palavra de Deus. Quem eliminou alguém do seu coração, da sua vida, dizendo para essa pessoa, olha, para mim você morreu, não fala comigo, não conversa comigo. Você matou aquela pessoa. No dia do julgamento, o mesmo peso para quem foi lá e fez, é para você que dentro de si fez também. Você não matou com um instrumento, fisicamente, mas você matou dentro de si. Naquele dia, o camarada que deitou com a mulher do outro fisicamente, vai ter o seu juízo. Mas o irmão também, que passou a vida toda cobiçando a mulher dos outros irmãos, também vai para o mesmo buraco. Por isso que Paulo e aqui João está falando, porque o que é o gnosticismo? Ele faz uma mudança aqui, ó. Cauteriza a sua mente. Como João está pregando contra, está dizendo lá que não existe pecado, que não, isso aí é conversa desses crentes, isso aí, não. Como estão querendo fazer aí, que o correto do que Deus diz na sua palavra é o casamento entre um homem e uma mulher. Não, isso é coisa de crente, pode casar homem com homem, mulher com mulher, isso é coisa desses crentes. Não, irmão. Não é coisa de religião de crente, não. Isso é coisa do Deus Criador, do homem e da mulher.
quem criou assim. E que disse que é pecado. E que lá no passado, em Sodoma e Gomorra, ele puniu aqueles homens por causa desses atos. Então não é coisa de crente não, irmão. É coisa de Deus, o Criador. É Ele que está dizendo que é pecado. É Ele que está dizendo que está errado. Ah, é porque vocês são homofóbicos. Não, não, não. É porque Deus disse que não é para ter isso. Nós respeitamos, amamos essas pessoas com o amor de Deus, claro. Mas eu não posso sentar do lado dele e dizer: você está certo, continue nessa vida. Não, está errado. Você é meu amigo, você é minha amiga. Que não tem nenhum problema você conversar com uma pessoa, ou particularmente, pessoalmente, ter uma amizade. Não tem problema. Mas você nunca pode dizer: não, você está certo, continue desse jeito. Sempre que você tiver essa oportunidade, lembre ele do que Deus disse. Porque senão você vai ser convivente com esse pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, ele vai mostrar aqui também que nós podemos tentar, às vezes, encobrir os nossos pecados. Então, como um crente pode tentar encobrir o seu pecado? Falando mentira. Falando mentira para os outros, que é o que aparece aí no capítulo 1, verso 6, né? Aquela ideia de que nós desejamos que os nossos irmãos pensem que nós somos espirituais. Então nós mentimos sobre a nossa vida e tentamos dar uma boa impressão para impressioná-los. Nós desejamos que eles pensem que estamos andando na luz, embora na realidade estamos andando nas trevas. Nós mentimos para nós mesmos. Verso 8 aí, capítulo 1, verso 8. O problema agora não é enganarmos os outros, mas enganar nós mesmos. É possível para um crente viver em pecado e convencer-se a si mesmo que está tudo bem. Um exemplo que ele dá aí é de Davi. Ele escondeu o seu pecado. Ele não confessou de prontidão. Ele escondeu por muito tempo, até que Deus mandou o profeta Natã. E aí ele então confessou. Então, além de tentar mentir para os irmãos, mentir para si mesmo, às vezes tem gente que tenta mentir para Deus. E para Deus é tentar mesmo, né? Nós até conseguimos mentir para os outros. Para nós a gente tenta, mas a consciência com o tempo vai nos acusar. E é daí que muita gente entra em depressão. O que é depressão? Depressão é um buraco, isolar-se. Isola-se dos outros, isola das coisas certas, daquilo que confronta a gente, daquilo que fala a verdade. É que às vezes escondemos tanta coisa que a gente mesmo tem vergonha de falar o que a gente pensa, o que a gente faz. E a gente fica guardando aquele negócio só para a gente, e isso vai consumindo a gente. E a palavra diz: confessai-vos para que sejais sarados. Você precisa falar com alguém, irmão. Você precisa falar com alguém, minha irmã, de confiança. Você precisa falar com Deus. Pastor, não dou conta. Fala com Deus então. Você não acha ninguém confiável para confessar, para pedir ajuda? Fale com Deus. Dobra o seu joelho e confessa para Ele. Chega diante dele e fala a verdade.
Deus, os irmãos lá da igreja pensam que eu sou santo, mas na verdade eu sou um adúltero. Eu sou um mentiroso. Rasga diante de Deus a verdade, irmão. Porque senão isso vai te consumir. Isso vai te consumir. A geração que nós estamos vivendo é esse tipo de geração que faz coisas que tem vergonha até de falar. Como está escrito no versículo lá, tem coisas que até o falar é vergonhoso. Então, o que um crente que tenta encobrir os seus pecados perde? Primeiro, ele perde a palavra de Deus, que ele deixa de praticar a palavra de Deus, logo a verdade deixa de estar nele, e finalmente ele se torna a verdade em mentira. Ele perde a comunhão com Deus e com o seu povo, e o resultado, a oração se torna um rito vazio para ele, o culto uma rotina enfadonha, ele se torna um crítico dos outros crentes e logo abandona a igreja. Terceiro, ele perde o seu caráter. Capítulo 2, verso 4 aí, ó. O processo começa em falar uma mentira e termina como uma pessoa se tornando mentiroso. Davi, ele tentou encobrir o seu pecado às custas da sua comunhão com Deus, da sua saúde, da sua família, da sua alegria, e mesmo no seu reino. Se a gente quer pode fechar os seus olhos para o pecado, embora ele seja amoroso e deseja salvar. Então, como que Deus pode ser justo e santo e ainda salvar um pecador? A resposta é através do sacrifício de Jesus. Na cruz, Deus em sua santidade julgou o pecado. Deus em seu amor ofereceu Jesus ao mundo como Salvador. Deus foi justo e por isso Ele puniu o pecado. Deus demonstrou o amor oferecendo livre perdão através do que Jesus fez na cruz. Ele foi justo e santo, através de Jesus perdoou-nos. Mas Ele não passou a mão sobre os seus pecados. Ele cobrou todos os pecados que você cometeu em Jesus. Quem está entendendo o que eu estou falando? Alguém pagou, viu? Você está livre hoje, alguém pagou a sua liberdade. Alguém pagou. Alguém morreu pela sua liberdade. Isaías 53 vai falar sobre isso. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, os nossos pecados. Como ovelha muda, Ele foi ao matadouro. Então Jesus, Ele é o nosso advogado, junto ao Pai. Olha aí Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 3. Põe aí para mim, por favor, Juninho. Zacarias 3, verso 1 ao 3. Olha o que acontece aí, ó. Zacarias, sumo sacerdote, Josué está sendo acusado, mas ele é justificado. Olha, e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor.
Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Ele defendeu Josué, assim como ele defende você. Para a gente terminar, diz a história de que Martim Lutero estava trancado num quarto e buscando a Deus ser santo, buscando em Deus ser mais santo. Ele aparece o Satanás. E o diabo mostra uma lista de pecados que ele tinha cometido. E vai mostrando: você pecou assim, pecou assim, pecou assim, pecou assim, pecou assim. Como é que tu diz agora que tu é santo? Acusando ele. Mas ele, muito sábio, usou o versículo que eu li agorinha. Ele disse: escreve. Você esqueceu de escrever mais uma coisa na lista aí. E o diabo disse: não, eu observei sua vida toda, anotei todos os seus pecados, está tudo aqui, eu não esqueci nada. Ele disse: você esqueceu de escrever embaixo de tudo isso, que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todos esses pecados. Eu não devo mais nada, Ele pagou por mim. Meu irmão, a partir do momento que você confessa e deixa, você alcança a misericórdia. Tudo é apagado. Não deixe Satanás te acusar. Não deixe o diabo falar: agora você está aí dando uma de santinho aí, mas um mês atrás você estava pecando, você estava na gandaia. Não deixe Satanás te acusar. Diga a ele: o sangue de Jesus Cristo já me purificou de todo pecado. Fique de pé. Feche os seus olhos. Liga o seu pensamento com Deus.